tudo bem? Eu me chamo Antônio Brandão, né, sou psicólogo de formação, psicólogo clínico e organizacional, né, e aqui no CIE, né, eu trabalho com a função de analista de recursos humanos, né, onde a gente tem um trabalho aí, né, de recrutar jovens, né, de selecionar e encaminhar esse jovem ao mercado de trabalho e também visando a qualificação dos mesmos, né. Então, hoje, atendendo um convite, né, do pessoal da coordenação da aprendizagem, eu vim falar com vocês sobre um tema que é bastante relevante para a juventude, para as pessoas como um todo, né? Em especial a juventude, porque a gente acredita que é um momento, né, de escolha, um momento de decisões, momentos de reflexões. Então, eu trago para você hoje, né, a conversa sobre autoconhecimento, né? E o que é esse autoconhecimento? Como desenvolver esse autoconhecimento e quais os benefícios desse autoconhecimento para a trajetória pessoal e profissional, certo? Então, vamos lá, né, conversar um pouco sobre esse desafio. Embora eu acredito, né, que está sendo gravado, porém, faço votos de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, traga também a reflexão, né, sobre o assunto, né, faça um mergulho na sua existência, um mergulho na sua vivência, né, na sua trajetória pessoal e profissional até agora. Tá certo? Vamos lá? Então, quando a gente escuta a palavra autoconhecimento, o que chega na nossa mente? Né? Na verdade, auto vem de voltar para si, né? Se autoconhecer. Por isso que a gente chama autoconhecimento, que é justamente o conhecimento do indivíduo sobre si, né? Sobre você mesmo, né? E a prática de se conhecer melhor, na verdade, né? Então, dentro dessa prática de se conhecer melhor, então começar a refletir quais são as minhas emoções, né? Quais são os meus sentimentos, né? Quais são os meus pensamentos frente à vida, frente à minha carreira, frente à minha trajetória, né? Independente que esse pensamento seja positivo ou negativo, ou seja, se eu pense nas suas qualidades, nas suas virtudes, ou também nos seus pontos de melhoria, nos seus pontos de desenvolvimento. Ok? Então, bem, gente, autoconhecer é também ajudar, né, a perceber o outro, né? Dos seus afetos e de como você é afetado e como você afeta o outro. Ou seja, é ser no mundo. O que é isso? Então, na verdade, autoconhecer, né, é ver quais são os seus afetos, né, o que é que você pensa, né, para a sua vida, né, a partir das suas vivências, a partir da sua existência. O que é que te afeta? Né, o que é que te faz progredir nos seus sentimentos? O que é que te faz te constituir? Né? Eu acredito que eu estou falando para um público entre 14 e 24 anos. Então, não somos uma folha em branco, né? Tivemos as nossas experiências até agora, tivemos as nossas vivências até agora. Então, umas mais marcantes, outras menos marcantes. E é importante dizer que esses acontecimentos na nossa existência nos afetam, né? E nos constituem. Então, vamos lá, vamos pensar, né? O que é que nos constitui hoje, né? Até agora, né? O que é que nos afetou até agora e o que é que eu afeto no mundo? Então, essa última palavrinha aí, ser no mundo, é a gente começar a pensar como é que afeta esse sujeito. A gente somos seres sociáveis, né? A gente vive em sociedade, a gente precisa viver em sociedade para se tornar-se humano. Então, como é que eu afeto o outro? A partir de quê? Né? Então, e como é que eu sou afetado? O que é que me deixo ser afetado dessa sociedade? Né? E aí, quando eu falo sociedade, eu falo na família, né? Eu falo nos amigos, daquele amigo de infância, ou daqueles melhores amigos recentes, né? Eu falo dos instrutores da aprendizagem, eu falo dos professores da minha instituição de ensino. Então, o que é que me afeta até agora? As experiências que eu vivi até agora me constituem em quê? Então, isto é ser no mundo, né? Então, existe uma pesquisa dentro da área, sim, obviamente, de psicologia,
né, que segundo as pesquisas, 95% das pessoas acreditam ter esse autoconhecimento. Então, não é à toa que eu trago para vocês esse tema, essa conversa, porque, na verdade, né, na realidade, apenas de 10 a 15% das pessoas realmente possuem essa habilidade de autoconhecer-se. Né? Então, e um movimento na vida importantíssimo, porque este movimento vai nos favorecer a diversas coisas, né? No nosso desenvolvimento, no nosso caminhar na existência, né? Então, uma vez que eu já falei para vocês aqui, nessa existência em que a gente é afeta e é afetado, né? Então, você é modificado e modifica também o outro, né? Então, esse é o movimento do autoconhecimento, né? Então, vamos lá. A gente já sabe o que é, né? Autoconhecimento. Então, vamos saber um pouco quais são os benefícios desse automovimento, autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa é conhecer seus objetivos na vida. Então, vamos lá. Vamos parar agora, né, e perceber quais são os seus objetivos até agora, né? O que esses objetivos me faz capaz de lutar, né, para que eu concretize os meus desejos, as minhas metas. Então, as minhas metas estão a partir de quê? Eu traço a minha meta para a vida e para a carreira profissional, sim, mas a partir de quê? A partir de que objetivo, né? Eu acredito que é um movimento, não é fácil, não é um movimento fácil, mas é um movimento que precisa ser exercitado aos poucos, em algum momento do nosso dia a dia, no ao deitar ou no levantar, né? Em algum momento da nossa existência que a gente possa estar consigo mesmo, nesse movimento de reflexão, certo? Outro benefício também que traz o autoconhecimento é conhecer os nossos reais valores, né? E com isso a gente pode diminuir os nossos medos, né, as nossas incertezas. Então, quando a gente começa a tomar posse das nossas habilidades, eu arrisco perguntar a você agora, qual é a sua principal habilidade? O que é que você consegue enxergar de você de melhor, né? Até agora, como você é reconhecido na sociedade? Arrisca perguntar ao teu colega de trabalho, né, teu colega da aprendizagem, teu instrutor, né, o teu supervisor na parte aí prática, né, da aprendizagem, aos seus pais, ao seu irmão, né, ao seu colega, ao seu amigo de infância. Você arrisca perguntá-los, qual é o meu legado? Né? Você me reconhece a partir de quê? Agora, antes de você fazer esse exercício, pergunte-se a si mesmo, né? Então, a partir daí, você começar a perceber os seus valores, né? O quanto você afeta esse outro e a sociedade em geral, né? Veja o movimento, né? Primeiro, saber quais são os seus objetivos. E esses seus, quando começa a conhecer os seus valores, será que esses valores vão te ajudar, né, a conquistar esses objetivos? Outro benefício do autoconhecimento é ser livre, e quando eu falo dessa liberdade, é ser você mesmo, como você é, né? E não se omitir, né? Não criar uma imagem que talvez precise ser criada para ser aceita, né? Então, quando a gente fala de conhecer os seus valores, também a gente está querendo dizer também de você conhecer as suas limitações. Então, o sujeito, daqui a pouco a gente vai assistir um videozinho curto que vai reforçar nessa minha fala de uma outra maneira, na perspectiva de Leandro Carnal, né? E outro benefício também é você diminuir, né, as expectativas da relação com o outro, com a outra pessoa. Então, o que é isso? Então, quando a gente começa a criar uma imagem, um personagem, talvez seja para favorecer esse outro,
ser social, né? Então, muitas vezes, para eu ser aceito em sociedade, eu preciso agradar esse outro. A gente tenta fazer esse movimento, né? E a gente vai distanciando da gente. Então, é possível reduzir, né, essas possibilidades de frustração. O que é isso? É quando eu começo a me aceitar, né? Começo a ser livre consigo mesmo. E quando eu digo ser livre, eu começo a me olhar no espelho e me enxergar, né? Me enxergar como sou, com os meus valores, né? Com os meus objetivos, com as minhas limitações, né? Então, esses são os principais objetivos, dentre outros, para o autoconhecimento, né? Então, gente, o que é que isso afeta na nossa trajetória profissional, né? Claro que não dá para desmembrar aqui, né? Você consigo mesmo, né? Você pessoal, e você consigo mesmo profissional. Então, quem faz o profissional hoje, né? Se não foi você, com seus valores, com seus objetivos, né? Com suas inclinações na vida. Quando eu digo inclinações, com o que você gosta de estar e ser na vida, né? Então, às vezes a gente tem, às vezes não. A gente tem os nossos valores, a gente tem os nossos objetivos, mas às vezes isso não é claro na gente, né? Porque a gente acaba adquirindo tanto do outro, a partir dessa imagem que eu falei, e às vezes a gente acaba atendendo às satisfações da sociedade como um todo, né? Então, eu cresci dizendo que eu tinha que ser um administrador, né? Eu cresci dizendo que eu tinha que ser o filho exemplar, sem rasuras, porque eu sou primogênito. Então, quando eu me vejo frente a uma limitação, eu tendo não aceitar ela, porque eu cresci dizendo isso, escutando isso, né? Então, esse exercício de autoconhecimento é fazer esse movimento contrário. Então, o que o outro está dizendo e que realmente eu sou, né? E isso afeta diretamente na nossa trajetória profissional, assim. Porque muitas das nossas escolhas profissionais é a partir do que a gente escutou, né? Do que a gente vivenciou. Então, nos conhecer, nos autoconhecer, é justamente desenvolver as minhas capacidades, as minhas habilidades com mais clareza. Então, sem se conhecer, as pessoas vivem sem saber das suas potencialidades. Então, quando eu fiz essa pergunta para vocês no começo do vídeo, né? Então, quais as suas qualidades? Quais são as suas habilidades? Eu estou fazendo essa pergunta também. Quais são as suas potencialidades na vida, né? Então, veja, me foi feito o convite para que eu gravasse, né, essa videoaula para vocês. Então, se eu não tivesse essa inclinação na comunicação livre, na comunicação aberta, então talvez não tinha sido convidado para esse videoaula, né? Então, essas são minhas potencialidades. Claro que eu não estou aqui para soltar confetes, né? Para mim mesmo. Estou aqui para usar de exemplo. Então, eu preciso perceber isso. Então, quando eu percebo, né, que eu tenho essa inclinação para a comunicação, então eu vou começar a desenvolver espontaneamente ferramentas que vão me qualificando em torno dessa habilidade, né? Então, é uma disponibilidade melhor para falar frente à câmera, né? Então, é uma desenvoltura, né, mais livre, né, para falar dos pensamentos ou da formação, né, que eu obtive durante a vida e o que é que eu posso fazer com isso, né, para a minha carreira, para a minha trajetória. Então, nossos processos de escolhas, né, são processos difíceis, porque, segundo Sartre, por exemplo, ele diz o seguinte: então, viver é estar nesse eterno equilíbrio entre as nossas escolhas e consequências, né? Sartre diz isso. Então, viver, né, nesse eterno equilíbrio entre as nossas escolhas e consequências, ora,
a gente vai viver a partir de uma consequência daquelas escolhas que a gente fez. Então, estar nesse eterno equilíbrio é saber viver com nossas escolhas, é saber viver com as nossas consequências. Mas a gente só vai conseguir viver com as nossas escolhas e consequências quando a gente conhece as nossas potencialidades, as nossas habilidades. E quando eu falo de habilidades, não estou falando de habilidades técnicas, é importante dizer. Eu estou falando de habilidades comportamentais. Né? Habilidades comportamentais essas que vai favorecer melhor desenvolvimento na minha carreira, na minha trajetória profissional. Então, é extremamente necessário conhecer-se. Ok? Então, vamos lá. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Então, antes de a gente entrar, como a gente vai desenvolver isso, eu vou convidar vocês, né, a assistir um vídeo curto, que Leandro Carnal, desculpa, vai falar justamente sobre isso de uma outra maneira, que eu acho importante quando um outro profissional fala do assunto, a partir da sua perspectiva e a partir da sua vivência também, certo? Vamos lá? Então vamos lá, assistir juntos. Ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem. Não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo. Olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud pergunta: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai num lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia de quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do dia: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio. É óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode. Muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo. Primeiro passo. Conhece a ti mesmo. Essa é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Então, se vocês observaram, ele traz uma reflexão daquilo que a gente está conversando até agora. Claro, de uma maneira bem melhor. De uma maneira dentro da singularidade dele, da trajetória profissional dele. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que ao se conhecer, é também conhecer as minhas limitações. Até onde eu posso atender a solicitação do outro, da sociedade. Então, ele falou algo aí muito interessante. Às vezes, há quem consiga sobressair a partir de uma escolha do outro. Então, quando eu estou... O que é que estamos querendo dizer com isso?
é que, Antônio, eu percebi que agora eu fiz uma escolha que talvez não foi minha. E aí não tem mais como voltar atrás. De fato, não tem. Mas tem como você fazer dessa experiência novas experiências, né? Então, quando eu percebo que eu não tenho inclinação, né, jeito para esta área, embora eu esteja nela, então eu vou começar a ressignificar o meu jeito de ser neste ambiente, nesta função, né? Claro que a gente está falando também aqui de saúde emocional. A gente está falando aqui de saúde mental. Então, na nossa existência não só tem duas escolhas. A gente é projetado o tempo todo na vida, fazendo essas escolhas a partir de duas opções. Ou é sim ou não, ou é em cima ou embaixo, né? Ou é branco ou é preto, né? E a gente não percebe que a gente pode sair, né, dessas entraves. A vida é feita de escolhas, e há escolhas além do sim ou do não, do faço ou não faço, né? Eu posso fazer e perceber que eu não gosto do que eu faço, mas eu posso ressignificar, ou seja, eu posso fazer outras escolhas a partir dessa atividade e me encontrar nessa atividade, né? Então, vou usar um outro exemplo. Há um profissional amigo meu da área de psicologia, e ele falava a vida toda, diante da sua formação, que a área organizacional não seria uma área que ele teria interesse de atuar. Mas aí, no seu período acadêmico, ele teve a oportunidade de fazer um estágio na área organizacional, né? E justamente na área que ele disse que não tinha inclinação, que não queria. Então, por questões, né, financeiras, por questões acadêmicas, que seria importante para aquele estudante vivenciar essa experiência numa área, mesmo que ele não tenha interesse, né, atuando como profissional, ele começou a perceber que dentro dessa área organizacional, naquela instituição, ele tinha possibilidades de desenvolver, né, ações, desenvolver o seu trabalho dentro da perspectiva que ele almejava dentro da carreira profissional, que era justamente a atuação na área social. Então, este jovem formado teve a oportunidade de se encontrar dentro de uma escolha que talvez ele achava que não iria ter e não iria fazer, né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Estou trazendo esse exemplo que na vida há possibilidades, e não sim ou não, né? Se ele entrasse nessa perspectiva do sim e do não, talvez ele diria não a esse chamado ao estágio, né? E não também tivesse a oportunidade de desenvolver a área que ele sempre gostou, que é a área social, dentro da sua profissão, né? Então, voltando ao slide que vocês já devem estar visualizando, embora eu estou trazendo uma fala outro contexto, então, como eu vou desenvolver o autoconhecimento? Poxa, Antônio, achei interessante, faz sentido a tua fala. Então, como é que eu posso agora começar a desenvolver esse autoconhecimento? Importante dizer que desenvolver o autoconhecimento não tem tempo, né? Eu costumo dizer que é atemporal, né? Se há no início de negação, ou seja, não tem tempo, né, para desenvolver meu autoconhecimento. Isso não quer dizer que é porque eu já fiz essa ou aquela escolha, não mais adiante eu fazer esse movimento de autoconhecer-se. Não, pelo contrário. É justamente te ajuda a ressignificar as escolhas que você fez até agora, né? Então, a primeira coisa é parar e exercer o pensamento. Gente, a gente está numa contemporaneidade de muitos estímulos, né? Então, a gente vê muito... A gente tem a internet, que é uma enxurrada de informação, né? Se a gente vai para a televisão, a gente tem outra enxurrada de informações, a gente tem vários canais fechados, vários canais abertos, né? Que te proporcionam, né, vários conteúdos, né? Se a gente vai para o celular, né, algo que a gente tem em mãos, também a gente passa horas no celular, com outro acúmulo de informações. Então a gente vai se perdendo
vamos nos perdendo nessas informações e às vezes a gente não tem o movimento de parar e fazer uma reflexão, uma auto-reflexão daquilo que nos afetou até agora, aquilo que eu falei no início, né? Lembra? Do que nos afetou até agora. Então, esse movimento de pensamento, de fazer esse movimento de como eu estou no mundo, né? E onde eu estou, né? O que é meu e o que é do outro também. Eu estou constituído até agora a partir de quem ou de quais grupos, né? E o que de fato isso fala de mim, o que isso não fala de mim, né? Então, outro exercício que talvez a gente possa nos ajudar é justamente a começar a dar nome aos nossos sentimentos. Eu escuto muito, principalmente em consultório, pessoas que chegam e dizem assim: mas Antônio, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Eu não sei se é angústia, não sei se é medo, não sei se é preocupação, mas eu não sei te dizer o que eu estou sentindo. Aí o que a pessoa faz? Chora, né? E eu estou querendo dizer aqui que o choro não é sinônimo de fraqueza. O choro é uma resposta aos nossos sentimentos. É uma reação aos nossos sentimentos, uma reação orgânica dos nossos sentimentos. Não é sinônimo de fraqueza, certo? Importante dizer isso. Então, chorar é preciso, né? Como sorrir também é preciso, né? Então, veja que esse conceito de choro está ligado à fraqueza também é uma construção social, que foi dito para a gente que se chorar está fraco, né? Se chorar está deprimido. Claro, né, que esse choro constante, né? Então, esse desafeto pela vida de maneira contínua nos sinaliza para outros indicativos, né? Psíquicos. E aí vai ter ajuda de profissionais. Mas é importante dizer que a angústia é necessária na nossa trajetória pessoal, profissional, né? O medo também é necessário, né? Porque são gaps que nos situam na vida, nos situam no mundo, ou seja, é necessário parar muitas vezes, né? Então, agora, claro, quando a gente paralisa nesses sentimentos, aí é algo que a gente precisa se debruçar, se inclinar e perceber o que é que impede dessas pessoas continuarem caminhando na vida, né? Então, por isso que é importante a gente começar a nomear esses sentimentos. Ah, eu não sei, Antônio, realmente. Então, começa a perceber o que é que você sente. E a parte desse sentimento está ligada a que sentimento, né? Então, outro movimento importantíssimo, talvez esse seja um dos mais difíceis, é trazer para a nossa consciência, né, todos esses sentimentos e pensamentos, né? Quando eu digo trazer essa consciência, é trazer à luz da nossa existência. Então, os porquês, é o que de repente talvez seja no próximo slide. Então, eu preciso fazer esse questionamento. Leandro Carnal, ele falou no vídeo aí: conhece-te a ti mesmo. E eu faço essa mesma pergunta de outra maneira. Por que eu quero o que quero? Então a gente começa a perceber por que eu quero o que eu estou querendo até agora. Ah, eu quero, Antônio, no ano de 2021, entrar no curso de tecnologia. Então, por que você quer isso? Então, começar a fazer esse movimento. Ah, Antônio, eu quero sair da casa dos meus pais no próximo ano. Então, por que você quer? O que é que te leva? Né? E o que é que isto significa também? Na vida a gente é cercado de significados, né? Então a gente celebra o aniversário, né? A gente celebra a morte, que também é necessário, né? Outra coisa interessante, que a gente não foi projetado, a gente não foi desenvolvido acerca da morte, né?
Ou seja, a gente encara a morte como uma grande perda, grande tragédia, né? Mas a gente não encara a morte como rito de passagem da nossa existência, né? O aniversário é um rito de passagem, a gente não celebra, né? Claro que eu estou trazendo aí uma reflexão muito difícil, a gente não tem esse hábito de falar sobre isso, né? Mas a gente também compreende, quando a gente perde alguém, né, do nosso convívio, a gente perde o corpo físico, né? Mas essa pessoa não some da nossa existência, né? É por isso que eu fiz essa pergunta para vocês antes, no início da nossa conversa. Quais são as suas habilidades? Né? Qual é o seu legado que você constituiu até agora? Lembra que eu fiz essa pergunta? Então, é isso que essas pessoas que conviveram com a gente até o ato de passagem da morte, que nos deixa. Então, a gente existir é isso, afetar o outro, né? É a partir dessas escolhas, dessas habilidades que a gente consegue identificar em nós. Então, o que é que significa isso? O que é que significa esse meu desejo de sair da casa dos meus pais, por exemplo? Isso tem um símbolo, isso tem um significado. Aí você pode dizer, né, de repente chegou aí à tua mente, a partir da minha fala, significa autonomia, né? E o que significa essa autonomia na tua existência agora, nesse momento? Talvez seja importante dizer para os meus pais que eu não dependo mais dele, ou talvez seja importante dizer para um relacionamento que eu entrei agora, que já tem uma certa autonomia que eu quero ter também. Então veja que quando a gente começa a fazer esses porquês, a gente começa a se autoconhecer. Vocês estão percebendo esse movimento a partir da minha fala? Então outro exercício que a gente pode começar a lançar mão é justamente, vocês estão vendo aí, 3/5. Então, a partir da tua existência, a partir daquilo que te afetou na vida até agora, de uma maneira significativa, né, eu começar a fazer de 3 a 5 porquês a partir desse acontecimento, desse fato, ou desses meus projetos, ou desses meus objetivos, né? Então, vamos lá, um exemplo prático. Eu briguei com a minha irmã. Por que você brigou com sua irmã? Eu briguei com a minha irmã porque ela me chamou de obesa ou obeso. E por que ela te chamou de obeso? Ela me chamou de obeso, talvez porque de fato eu esteja obeso. E por que ela te incomodou, né, quando ela lançou mão dessa afirmativa? Que talvez de fato eu não esteja me aceitando na condição que eu esteja. E o que é que você está fazendo a partir desta afirmativa ou dessa reflexão? Veja que a partir desses porquês possa te levar a um estado de ação, de fato. Então eu preciso acessar a mim mesmo. Por isso que a gente diz, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso acessar a mim mesmo para eu poder perceber, né? Por isso que o próximo passo é a observação. Então, eu preciso observar em mim mesmo quais são os gatilhos, né? Que a gente costuma dizer, os gatilhos psicológicos, que nos levam àquela ação. Não é difícil, talvez, perguntar a você se você já fez, tomou alguma atitude, fez alguma ação que depois você faz assim, poxa, eu mesmo fiz isso, eu não acredito. Ou então, eu achava que eu não era capaz de fazer isso. Então, talvez sejam as ações que a gente não trouxe para a nossa consciência. Lembra do slide lá anterior que eu falei? Da importância de trazer para a consciência, né? A importância de fazer exercício dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, eu achei que eu não era capaz de agredir fisicamente, talvez, aquela pessoa que me ofendeu de maneira direta ou indireta, verbal ou não. Então, as nossas ações, muitas vezes impulsivas, estão muito ligadas ao não se conhecer. Aí eu já estou falando aí talvez de outro tema que a gente vai discutir em outra oportunidade. Aí eu já estou falando de inteligência emocional.
Aí eu já estou falando de, de conhecer a si mesmo. Bem, outro fato importante, outro exercício importante é justamente buscar feedback, né? O que é o feedback? O que é que o outro pode trazer da gente a partir das nossas vivências, né? Então, começar a perguntar. Lembra que eu já falei isso no início, né? Começar a perguntar para o outro, as pessoas mais próximas, para o seu orientador, de repente, né, do programa de aprendizagem, para o seu instrutor, né, para os seus pais, para o seu melhor amigo, que você nomeia, né, como melhor amigo. Então, começar a perguntar quais são as impressões dessas pessoas a partir de você, né, dentro do seu legado, dentro do que você afeta o outro, né? Então, e começar a fazer, já entrar num outro exercício, que é fazer essa aceitação. Eu preciso aceitar primeiro. E outra coisa, eu preciso estar maduro o suficiente para aceitar esse feedback. Aí, como eu falei, das habilidades socioemocionais, né? Da inteligência emocional. Então, eu preciso acolher o que o outro está trazendo. Né? E primeiro, aí eu preciso fazer esse movimento novamente, né? A partir da autoaceitação. E começar a confrontar o que o outro está trazendo. É compatível daquilo que eu estou vivendo, do que eu enxergo de mim mesmo. Né? E os feedbacks aí é uma maneira importantíssima de perceber se isso está compatível. Que se estiver compatível, talvez eu esteja sendo mais autêntico na minha existência, né? E se não for compatível, talvez seja aquela imagem que eu esteja passando. Você já se deparou com situações que alguém disse assim: nossa, como você é arrogante, né? E muitas vezes. E você começa a dizer assim: mas eu sou arrogante? Não sou arrogante. E às vezes vem aquele sentimento, né, que é normal da nossa existência, da nossa psique, daquele movimento de não aceitação. Então eu prefiro dizer um não. Não é isso. Porque quando eu digo não, não é isso, eu não vou fazer esse exercício de buscar em mim, né, essa afirmativa que o outro trouxe. Então, porque talvez eu não esteja pronto para acessar isso. Né? Então, começar a perceber, começar a aceitar-se, né, do jeito de como você é, de como você está, é o primeiro passo para desenvolver-se e se autodesenvolver, certo? É muito importante esse movimento, né? E com isso, eu encerro, né, a minha fala. Espero que este conteúdo não seja, né, mais um conteúdo de toda a trajetória que você passou até agora. Né? E quando eu digo esse conteúdo, é aquele conteúdo que quando a gente anota, faz as nossas anotações, né, faz a nossa apresentação em sala de aula, espaço acadêmico, espaço de aprendizagem, e depois aquilo fica lá, né? Então, na verdade, eu trouxe um conteúdo que a gente chama de subjetivo, ou seja, não tem nada palpável, não tem um quadro, né, que você possa tomar nota. Mas esse conteúdo é um conteúdo que nos afeta, né? Eu costumo dizer que isso é muito importante para o nosso autoconhecimento, e talvez seja uma frase aqui para a gente encerrar e você pensar, começar a fazer esse exercício a partir dessa frase. É o seguinte: eu, Antônio Brandão, sei do que estou falando para você, mas eu nunca vou saber o que é que você está escutando. Então, percebe que este fenômeno da nossa existência parte a partir dessas relações mesmo sociais. Então, existe algo que eu jogo para o universo, né? Existe outra coisa que o universo absorve de mim. Isso são fenômenos da existência. Que uma coisa, né, ou seja, o preto com o branco, quando se unem, deixa de ser preto. E o branco deixa de ser branco, torna-se uma outra coisa. Isso é a nossa existência. Isso que a gente precisa refletir. Isso que a gente leva no nosso dia a dia pessoal. Isso que vai nos constituindo. E a gente tendo consciência desse movimento, desses fenômenos da nossa existência, pode nos ajudar a autodesenvolver e nos tornar excelentes profissionais em qualquer área que a gente faça nossas escolhas.
e fazer o equilíbrio entre nossas escolhas e consequências. Ok? Então, faço votos, né, que a gente comece a exercer este movimento de autoconhecimento, que com certeza vai ajudar muito no nosso desenvolvimento bio, psico e social. Ok? Quando eu digo bio, é porque a gente consegue controlar as nossas emoções, emoções essas que afetam nossos batimentos cardíacos, né? Nossa pressão arterial, né? E quando eu digo psico, quando a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue se aceitar como somos, começar a traçar nossas trajetórias de melhoria, de autoconhecimento. E social é que quando a gente muda a sociedade também, né? A gente muda nosso ambiente de trabalho, né? A gente muda nosso ambiente da família e na sociedade como um todo. Ok? Então, agradeço a todos e a todas a atenção, né? E até a próxima, com certeza. Muito obrigado. Até logo.